Queridos, hoje estamos comemorando o Dia dos Pais e eu gostaria de ler com os amados o livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Sei que muitos hoje foram almoçar com seus pais, comemorações, não puderam estar conosco, alguns estão conosco, mas pela internet, porque hoje realmente é um dia muito especial. E Jó capítulo 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Agora versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao comemorarmos o Dia dos Pais, eu gostaria de compartilhar com você que um dos grandes problemas que temos na sociedade atualmente é o desprezo pela figura do pai. A figura do pai tem sido esvaziada. E isso tem gerado problemas incalculáveis para a sociedade. Temos uma mídia que tenta colocar a função de paternidade em vários estereótipos e não na figura masculina de um pai junto com sua esposa, cuidando de seus filhos. E muitas pessoas têm filhos e também estão ausentes. Muitas pessoas estão tendo filhos e não estão dando a mínima para isso. Um estudo feito nos Estados Unidos chegou à conclusão que 550% há de aumento em crimes violentos por causa de filhos com ausência de pais. O aumento é de 400% em nascimentos ilegítimos, 200% de aumento de gravidez na adolescência de filhos sem pais presentes,
300% de aumento de suicídio de adolescentes. E mais que 70% dos jovens nas instituições para menores infratores vêm de lares sem pai. Meus queridos, é uma triste verdade que temos subestimado o papel importante que os pais desempenham na vida da família e principalmente dos filhos. Nossa nação não precisa de mais homens para serem chefes de família. Precisa, antes que isso, de mais pais que vivam a paternidade de verdade. Nesse texto, nós temos um homem que vive um desafio como todos os homens. Por isso o tema da mensagem de hoje é o desafio de todo pai. O homem do texto que lemos é Jó. Ele tem dois aspectos distintivos sobre ele. O primeiro aspecto, ele é um homem riquíssimo. Ele é o homem mais rico do Oriente. Mas tem um outro aspecto que o distingue. Ele também é o homem mais piedoso, o homem mais quebrantado, o homem mais íntegro, o homem mais próximo de Deus em sua geração. Quem diz isso? O próprio Deus. Não é avaliação de quem olha, não é avaliação de quem acha. É a avaliação do próprio Deus. No versículo 8 diz: dá uma olhada no meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O próprio Deus fala isso sobre ele. Gente, que homem impressionante. Jó é um homem que ama sua esposa. Nós vamos falar mais sobre isso no final da mensagem. Ele tem uma única esposa e é devoto a ela. E ele ama seus filhos. E ele luta pela felicidade de seus 10 filhos, 7 rapazes e 3 moças. Só que alguma coisa não está bem no relato sobre essa família. No versículo 4, vai dizer o seguinte: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Essa família vive fazendo banquetes. E no versículo 18, fala um pouquinho mais sobre esses banquetes. Diz assim: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Esses filhos parecem ter uma vida indisciplinada, porque é banquete em cima de banquete. Acaba um banquete, começa outro. E quando a Bíblia fala de banquete, em termos de terra, não em termos de banquete celestial, mas toda vez que a Bíblia fala de banquete na terra, normalmente a gente vai ver uma aplicação de uma festa, de uma celebração com desvios de comportamento, desvios de conduta, desvios de princípios. Veja, por exemplo, o caso do banquete em que Herodes está comemorando o seu aniversário e nesse banquete a sua amante Herodias, que era esposa do seu irmão, ela pede para a filha dela dançar para o rei. E a jovem dança de forma sensual. E ele está bêbado, e ele está tão tomado pelo erotismo, que ele fala: o que você me pedir, eu vou te dar. E o que a mãe dela disse para ela pedir? A cabeça do profeta João Batista num prato. Marcos 6, 21. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando, agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e te o darei.
sensualidade, bebedeira e uma frase irresponsável de um rei. Me pede o que você quiser que eu vou te dar. Ela fala: eu quero a cabeça do profeta. A cabeça do profeta é cortada e vem a cabeça de João Batista num prato. Morte e sangue nesse banquete. Dá uma olhada, por exemplo, quando a Bíblia fala do banquete na mesa do rico. Rico e Lázaro. Lucas capítulo 16 diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Vivia no luxo todos os dias. Mais uma vez, uma coisa indisciplinada, né? Mais uma vez. Aí diz o texto: diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Um rico que todo dia vivia no banquete, vivia na luxúria. E o texto vai dizer que ele foi para o inferno. Vamos falar de um outro banquete, o banquete de Belsazar. Daniel capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Se você ler essa história de Belsazar, vai ver que ele bebeu vinho nas taças do templo de Jerusalém. Ele pega as taças que eram dedicadas a Deus e ele bebe vinho numa reunião com prostituição, com bebedeira, com orgia, com todo tipo de imoralidade. A mão de Deus aparece na parede escrevendo, e o que está escrito ali é que é o fim de Beltesazar. É o fim de Belsazar. Ele não mais vai ridicularizar e fazer pouco caso do Deus de Israel. Sempre que fala de banquete na terra, normalmente está falando de coisa desenfreada, de coisa irregular, de coisa pouco agradável a Deus. E quando diz que eles estavam comendo e bebendo vinho, a minha interpretação é que a Bíblia está dando aqui uma deixa para a gente. Não era um encontro para comer só, era um encontro de bebedeira. E a pergunta que eu faço: todo mundo lida bem com vinho? Será que os 10 filhos bebiam tranquilamente? Será que as esposas dos filhos todas bebiam tranquilamente? Será que havia equilíbrio nisso tudo? Ah, pastor, a gente não estava lá para ver. A gente não estava lá para ver não, mas o verso 5 dá uma dica. Qual é a dica? Diz assim no verso 5: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Por que Jó pede para os filhos se purificar depois dos banquetes? O que ele ouviu sobre os banquetes? Será que ele ouviu que os filhos oravam antes de comer? Será que ouviu que os filhos jejuavam antes das festas? Será que ele ouviu que os filhos entregavam presentes e versículos da Bíblia um para o outro durante as festas? Não é isso não. O pai pedia que eles se purificassem, porque alguma coisa nessas festas o pai sentia o cheiro de pecado. Prova disso, que lendo o texto, nós vemos o seguinte: Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem, e de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Jó não só pedia que eles se purificassem, como Jó acordava de madrugada para interceder a Deus e oferecer holocausto, sacrificava um animal a Deus, pedindo por cada filho dele. Por que ele fazia isso, pastor? O texto diz: pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó constantemente tinha que fazer isso, porque ele falava: eu estou vendo que os meus filhos estão cometendo pecados. E mais que isso, é possível que algum deles tenha amaldiçoado a Deus. Por que ele pensou isso?
Por que a Bíblia registra que o homem mais íntegro, mais justo, mais correto, mais entregue a Deus da humanidade, ficava nervoso, preocupado com seus filhos em suas festas, seus banquetes? E ainda acordava de madrugada para orar por eles e fazer holocaustos por eles. Porque na sua cabeça seus filhos estavam talvez amaldiçoando a Deus. Queridos, quando a gente olha para essa história de um homem santo de Deus, a gente vê que independente de ser homem santo ou não, todo pai tem desafio. E qual é o desafio de todo pai? Primeiro, ter uma vida irrepreensível. Jó conseguiu isso. No versículo 1, diz que ele é íntegro, diz que ele é um homem justo, que ele teme a Deus. No versículo 8, o próprio Deus diz isso. A verdade é que os nossos filhos nos observam em tudo. Analisam mais nossas ações do que nossas palavras. Você é honesto? Você é íntegro? Pai, você fala mal dos outros? Você fala mal das pessoas da igreja? Sim, porque quando você fala mal das pessoas da igreja, o seu filho está aprendendo a não querer vir aqui. Pai, você mostra apreço pela mãe dos seus filhos? Pai, você está envolvido com as coisas de Deus? Quando José resistiu à mulher de Potifar, que lutou por ele, que ficou em cima dele, querendo o tempo inteiro que ele se deitasse com ela, José não está fazendo alguma coisa distante da realidade do seu pai. O seu pai Jacó trabalhou 14 anos pelo amor da mãe de José. O valor de uma mulher para José é muito forte. O valor da integridade num lar é muito forte. O valor da luta e pela honestidade diante de uma mulher é muito forte. Ele resiste à mulher de Potifar. Primeiro desafio é ter vida irrepreensível. E os filhos podem até não obedecer o Deus que você obedece, mas eles têm que confirmar que você vive o que você diz. Segundo desafio de todo pai é vencer os desafios existenciais. Tem uma conta a ser paga. Quem bota um filho no mundo já sabe que vai gastar, e vai gastar com força, não é? E Jó vence essa batalha. Ele empreende, ele avança, ele não só paga as contas da família, como ele faz os seus filhos prosperarem. E diz o texto que ele foi além e se tornou um homem riquíssimo. Ele vence desafios existenciais. Jó é um homem trabalhador, um chefe de família, que fala, não, eu estou em casa porque eu estou desempregado. Me desculpe, não tem desculpa para ficar em casa. Vai fazer qualquer coisa, vai fazer qualquer biscate, mas não pode um homem ficar em casa fingindo que não tem nada para fazer. E não pode um homem desperdiçar a oportunidade que tem na vida. Trabalho é prerrogativa de quem é macho. Ah, mas a minha mulher ganha mais que eu estou aqui tranquilo. Não importa quanto a mulher ganha, homem tem que trabalhar e ser supridor, fazer o seu melhor, correr atrás. Postura de homem, postura de macho. Que isso? Isso é machismo. Não, isso é machismo não. Isso é princípio existencial. Uma mulher que não tem um cara desse do lado dela vai sofrer. Meu marido está desempregado, não está conseguindo ganhar nada, mas eu vejo ele acordar cedo, procurar emprego, ir à luta. Pronto, a mulher fala, tem um campeão aqui. Agora, o cara que é relaxado, porque o pai dele manda um dinheirinho, tal, porque a avó ajuda, e ele fica em berço esplêndido, como eu conheço alguns. Toda mulher que tem um Zé Ruela desse, sofre. Queridos,
Muito me entristece quando eu vejo os meninos no sinal. Porque os meninos do sinal, eu fico pensando, tem um pai por detrás daquele filho que talvez lutou para dar o seu melhor, mas não conseguiu. Não conseguiu ganhar um pouquinho melhor. E os meninos foram para o sinal. E qual o futuro desses meninos do sinal? Qual o futuro dos meninos do sinal? Qual? Tem um desafio existencial ser pai. Mas tem mais um desafio. Pagar o alto preço da paternidade. A existência, comida, remédio, é o básico. A paternidade envolve muito mais coisas. Diz que o Jó oferecia holocaustos de madrugada. Um holocausto significa dinheiro, porque ele botava um animal. Mas significava ele acordar cedo. Significava abrir mão de si mesmo. Significava ele chorar e orar pelos seus filhos. Questões emocionais estão envolvidas. Significava falar com Deus pelos seus filhos. Vida espiritual envolvida. Ou seja, paternidade tem a ver com dinheiro, emoções, trabalho, sacrifício, acordar cedo. E ainda a luta emocional e espiritual. Meus queridos, filhos envolvem custos emocionais. Por isso que ninguém deve amaldiçoar a Deus por não ter um filho. Porque talvez você não tenha noção do custo que isso envolve. Ter filho é bênção, claro que é. Mas não ter filho não significa maldição. Quarto lugar, é desafio de todo pai manter a união entre os membros da família. Quando um pai estabelece uma família, ele deve promover a unidade da família. E Jó conseguiu isso. Os filhos faziam festa o tempo inteiro, eles gostavam de estar juntos, eles gostavam de interagir. E como que a gente faz isso em casa? Promovendo alegria. Há casas que só há cobrança, há casas que só há momento de pressão, nunca param para celebrar. Quer ver uma ideia legal? É dizer, se você conseguir isso, seu irmão vai receber aquilo. Ou seja, aquele irmão vai torcer por esse aqui. Cara, tu tem que conseguir. Então a gente começa a fazer um torcer pelo outro. Estratégias simples que vão promovendo a unidade da família. Está faltando alegria nas casas. Cuidado com o que você assiste o tempo inteiro da televisão. Porque ao invés de promover esperança, pode promover só desespero. Em quinto e último lugar, qual o desafio de todo pai? É conduzir sua família para Deus. Até esse ponto aqui, dependia de Jó, e ele chegou lá. Mas a partir de agora, não depende mais do Jó. Porque os filhos têm escolhas. Meus amados, vivemos um tempo de uma mídia que tenta o tempo inteiro dizer para os seus filhos que você não é tão importante assim. Algumas empresas, elas inclusive fazem propagandas enfrentando o projeto de família, pai, mãe, filhos. Aliás, se eu fosse você, não comprava nunca mais produto nenhum dessas empresas. Se eu fosse você, nunca mais. Se quer confundir a cabeça de filho, não serve. Meus amados, o princípio de família está sendo o tempo inteiro massacrado. Algumas pessoas falam, o pastor falou de professor e tal. Deixa eu te falar, o professor que ensina integridade, honestidade, biologia, química, matemática, ele é maravilhoso.
Quando eu critico aquele professor que esquece a matéria para ensinar princípios de família contrários ao que eu ensino para os meus filhos, que você ensina para os seus filhos. Esse é um mau professor. Esse é minoria, mas existe. Existe aquele que vai para a sala de aula e ensina compromisso, ensina esforço e ensina a matéria. Mas existe aquele que ensina a balbúrdia, a imoralidade e a contrariedade dos pais. Esse que é minoria, é um péssimo professor. E eles estão por aí. Portanto, é um grande desafio levar a família para Deus. Agora, o que fazer para conduzir a família para Deus? Jó mostra isso. Primeiro, dê exemplo de vida. Jó conseguiu, se manteve íntegro, nem o dinheiro, nem o sucesso tirou dele a tranquilidade e a fé em Deus, o que mostra que é possível ser fiel a Deus na pobreza e na riqueza. Jó prosperou, todo mundo batendo nas costinhas dele, falando: Jó, você é legal e tal, e ele não ficou vaidoso, muito pelo contrário, continuou um homem íntegro. A segunda coisa que a gente tem que fazer para levar a família para Deus é orar incessantemente e apaixonadamente pelas nossas famílias. Jó acordava de madrugada para oferecer holocausto a Deus e orar, diz o texto, por cada filho. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Diante de Deus. Não chorou diante de você, chorou diante de Deus pelos seus filhos. Deus está recolhendo as suas lágrimas, pai e mãe. Deus está agindo sobre a vida dos seus filhos, enquanto as tuas lágrimas de paixão são derramadas no altar do Senhor. Meus amados, Jó estava ali orando. O poder de um pai que ora por seus filhos é incrível. Mas tem uma terceira coisa que Jó fez, terceira e última, que realmente fez com que ele procurasse conduzir a sua família a Deus. Sabe o que foi? Foi manter a fé, ainda quando alguma coisa dá errado. Manter a fé, ainda quando alguma coisa dá errado. Gente, o Jó no versículo 18 recebe uma notícia. Qual a notícia? Os filhos estavam num banquete, vinho, comida, lá, provavelmente alguém passando do limite, provavelmente. Vem um vento do deserto, toma a casa cai e morre os 10 filhos de uma vez só. Vamos ver a reação do Jó? Olha a reação do Jó. Ao ouvir isso, versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó em nenhum momento disse: Deus, eu orei por esses filhos de madrugada, eu entreguei o holocausto e agora os 10 morreram de uma vez só. Que homem é esse? Que pai é esse? Que pai é esse que confia no que fez, que confia no que ensinou, que não é escravo de filho que vai por caminho errado, porque ele tem identidade? Eu sei o que eu ensinei, eu sei o que eu vivi. Eu sei quem é o meu Deus e eu sei qual é o Deus que eu prego. Pé no chão, cabeça erguida, mesmo diante dos vacilos de seus filhos e do fim trágico dos seus filhos. Queridos, após tantas perdas, Jó deu uma lição de vida incrível. Quando você vai lendo o livro de Jó,
você vai vendo que ele tinha perdido todos os seus bens, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu os seus 10 filhos, ele perdeu o apoio dos amigos que ficavam criticando ele, dizendo: você deve estar em pecado, Jó, para estar passando por isso. Eles não entendiam que Deus tinha permitido que Satanás tocasse na vida de Jó, só não tirasse a vida de Jó. E no capítulo 42, no último capítulo do livro de Jó, a partir do verso 10 ao verso 13, a gente lê assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Olha só, 3 atitudes que Jó teve, que mostra que ele venceu apesar das dificuldades da sua família. Primeiro, ele perdoou seus amigos. Segundo, ele reconstruiu o seu casamento. Porque quando Jó tinha perdido tudo, a mulher dele virou para ele e falou assim: tu ainda temes a Deus, e estando nessa situação, amaldiçoa a Deus e se mata. Mas diz o texto que Jó reconstruiu o casamento com a mulher que desejou a morte dele. Ele conseguiu compreender que ela viu os 10 filhos mortos, que ela estava triste, e que ela falou mais do que devia, que ela falou bobagem, mas que ela estava ferida, ela estava machucada, ela estava carente. Ele consegue ter a empatia para não transformar a vida dele com ela no inferno por causa de um dia mau. Quem está recebendo essa palavra aqui? Deus está falando com você. Ele não transforma uma frase ruim, um dia mau, agora no slogan da vida: mas naquele dia você disse isso, naquele dia você disse isso, naquele dia, chega! Você vai viver de uma frase ruim num dia ruim? Ou vai fazer um futuro próspero, um dia maravilhoso? Jó reconstrói seu casamento e tem mais 10 filhos com essa mulher. E Jó também mostrou realmente que ele deu a volta por cima, porque ele empreendeu com os presentes que ganhou, uns animaizinhos, um ourinho, uma prata. Ele pegou aquilo e multiplicou, e Deus abençoou, e ele agora tem uma fortuna 2 vezes maior do que a primeira. As perdas e as angústias não pararam a capacidade de empreender e sonhar. Gente, esse é o Jó, que tem tantos desafios como pai. Mas a boa pergunta é: que tipo de filho Jó queria ter? Jó só queria ter filhos obedientes. Nós não sabemos quantos dos seus filhos se salvaram, foram para o céu, quantos se arrependeram, quantos viveram em Deus, nós não sabemos. Mas o que Jó queria é apenas obediência, porque há um milagre na obediência, há uma bênção na obediência. No Enem do ano passado, o meu filho ainda não podia fazer para entrar para a universidade, que ele estava no 2º ano do ensino médio, o Gabriel. E ele começou a fazer as provas do Enem, mas teve um dia que ele não estava muito bem, não tinha dormido bem, e ele não quis ir para a prova. Falou: não vou fazer a prova não. E eu virei bicho. Falei: você vai sim. Não, mas não estou me sentindo bem. Você vai sentindo bem, sentindo mal, com vontade de morrer, o que você quiser. Você vai, você tem que ir. Não, mas não vale nada, porque é só ano que vem que vale. Eu falei: não, e eu já fiz a primeira prova. Não, você tem que fazer essa também para ter noção, para você pegar conhecimento, ter uma experiência, vai te preparar melhor para a prova do final do ano seguinte. Você tem que fazer. E o Gabriel obedeceu, chateado, contrariado, mas obedeceu. Quando chegou agora no meio do ano, teve um vestibular de uma universidade maravilhosa. E esse vestibular, por conta
da pandemia, acabou que eles não puderam fazer a prova. Sabe o que eles decidiram? Pegar a nota do Enem do ano passado. E sabe mais? Por causa da pandemia, essa situação toda, não precisa estar com diploma ainda. Pode entregar o diploma até o final do ano. Ou seja, não chegou a prova do Enem e o Gabriel já está na universidade. Chamei meu filho e falei: Gabriel, o Espírito Santo é bom de lembrar a gente as coisas. Quando falou, eu não lembrei logo não, gente. Eu levei uns 3 dias para lembrar. Aí o Espírito Santo, tá lembrado? É o Gabriel. Tá lembrado que você não queria fazer o Enem no passado? Aham, tô. Tá lembrado por que você foi fazer a prova? Já vai tirar a onda. Eu falei: não, filho, vou tirar onda não. Só quero dizer para você que ainda que não concordando, porque você obedeceu, você está na faculdade. Quando seu pai falou o que você não gostou, quando seu pai exigiu o que você não aprovou, ali, quando você obedeceu, Deus estava conduzindo as coisas para te dar essa tranquilidade de fazer o Enem agora, mas já garantido, numa coisa boa. Pode vir uma melhor, mas uma coisa boa você já tem. Obediência. Gente, se nós formos mais obedientes e mais apaixonados pelos nossos pais como filhos, Deus vai nos abençoar. Dá uma olhada nesse vídeo que eu publiquei no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, Josué Valandro JR, você tem que me seguir. Eu publiquei ontem. Manda para muita gente. Dá uma olhada no vídeo e vê se você gosta. Vamos entrar. Dá uma olhada no relógio. Pra você ou pro seu pai? Seu pai? Ó, tá um relógio do pai. Qual que você gostou? Esse? Bonito. Você vai dar pro seu pai? Você tá trabalhando e vai comprar um relógio pro seu pai? Bom, hein? Lindo. Esse relógio muito bonito. Pode pôr pro presente? Então tá beleza. Vem aqui que eu vou arrumar pra você. De presente. Ó. Tem garantia, tá? Vou pôr aqui um papel de presente. Tá? Aqui. Sacolinha. Como é que é seu nome? Você engraxou hoje ou você estava engraxando já esse dia? Como que você fez? Juntou o dinheiro? Desde que dia? Estou juntando desde um tempão. Tá juntando tem um tempão já? E aí, como chama o seu pai? Qual que é o nome do seu pai? Nunca. Nica. Qual que é seu nome? Mas Mário. Pessoal, o Mauro tá aqui na PC Relojaria. Trabalha de engraxate. E ele tá comprando um relógio pro pai dele. Olha lá, Mário. Vai sair no vídeo da loja. Esse relógio tá na promoção. De R$30 e ele vai acabar de comprar esse relógio pro pai dele. Tá aqui. Deus abençoe. Ele tá aqui me pagando os R$30, tá? E eu fiquei muito feliz, Marcos. Você está trabalhando e você está me pagando, tá? Eu quero retribuir esse presente com você, tá? Agora eu vou te dar esse presente para você comprar alguma coisa para você, uma roupa para você. E o relógio eu estou dando para você dar para seu pai, tá bom? Continua trabalhando, que Deus tem projeto na sua vida, que Deus vai te fazer um grande homem e que o trabalho dignifica. Eu sei que você é uma criança, mas não é pecado trabalhar. Criança pode trabalhar. Seja honesto, nunca envolva com coisa errada, tá bom? Deus te abençoe, viu, mano? Fique com Deus. Tchau.
talvez a gente tenha muito a aprender com esse menino. Menino trabalhando de engraxate e juntando um dinheirinho cada dia para conseguir R$30 para comprar um presente para o pai dele. Sabe que eu acho que realmente o reino dos céus dos pobres, porque valorizam mais os pequenos gestos. Às vezes a abundância rouba da gente a percepção dos pequenos gestos. O pai do menino não tem nada para dar para ele, talvez pouca coisa. Ele tem que engraxar. Mas ele ama esse pai. E às vezes, seu pai te deu muito mais do que esse pai deu. Mas a sensação que a gente tem como filho é fez mais que obrigação. Tem mais a que dar mesmo. E a gente não consegue fazer renúncia alguma para honrar o nosso pai. A Bíblia nem diz para amar pai, porque amar pai às vezes é difícil, tá? Tem uns pais covardes, uns pais que fizeram besteira. Mas a Bíblia nem fala para amar, não. Não está conseguindo amar, Deus vai tratar aí com você. Agora a Bíblia diz para honrar. Honrar, você não tem para onde fugir. E diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Honra o pai que foi bom? Não, honra o pai. Honra a mãe que foi boa? Não, honra a mãe. Honra o pai que acertou o tempo inteiro? Não. Honra a mãe que acertou o tempo inteiro? Não, diz honra. Para que se prolonguem continuidade de tempo, continuidade de qualidade. Tempo e qualidade. É assim que eu vejo esse versículo. Se a gente às vezes não consegue fazer isso com o pai da gente, muitas vezes a gente não vai conseguir nunca fazer com o Pai Celestial. Porque se o pai com a gente, o pai da gente que a gente viu chorando em algum momento, pagando uma conta, sofrendo algum dano, a gente não consegue ter misericórdia quando ele erra. Imagina se a gente vai conseguir ter atitude boa para com Deus, que muitas vezes a gente olha para Ele e tem a sensação de que Ele ficou com uma dívida conosco. Curva a sua cabeça nesse momento. E eu queria fazer duas perguntas. Primeira pergunta: que filho você é? E que pai você é? Essa é a primeira pergunta. Dá para melhorar? Segunda pergunta: quantos aqui na sua relação com o Pai Celestial, quantas pessoas em casa pela internet, na sua relação com o Pai Celestial está faltando honra? E você quer resolver isso com o Pai Celestial para depois resolver qualquer pendência que tenha na família. Primeiro com o Pai Celestial, para te orientar e te conduzir para viver isso em família. Eu queria te convidar a aceitar Cristo como Senhor da sua vida. Queria te convidar a pedir perdão ao Pai. Fala: Pai, eu não tenho te honrado, Pai Celestial. E eu quero, a partir da minha relação contigo, Pai Celestial, reconstruir os alicerces da minha família. Por isso, onde você está agora, eu queria que você fizesse uma oração, se você quer uma nova vida com Jesus. Diz assim: Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados. Eu peço que Jesus mude a minha história. Eu quero conviver com o Senhor como um filho obediente, um filho que procura te agradar. Quando Jó perdeu seus filhos, ainda assim ele adorou o Senhor. Senhor Deus, eu quero te adorar, ainda que seja na dor, porque eu creio que o meu final é de vitória. O meu final é de restauração, como foi na vida de Jó.
perdoa os meus pecados, muda a minha história, direciona cada área da minha vida, em nome de Jesus, amém.